com os nossos pensamentos unidos e envolvidos em muito amor, vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a vocês, queridos amigos da espiritualidade, por nos reunirmos mais esta vez em nossa casa de oração para mais um trabalho. Agradecemos por todo o auxílio, por toda a proteção e por nada ter nos faltado. E com a prece que Jesus nos ensinou, iniciamos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Mas não nos deixe entregue às nossas próprias imperfeições, livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Abençoa-nos, Senhor Jesus, hoje e sempre. Boa tarde, queridos irmãos, companheiros de ideal. É com muita alegria que hoje venho conversar um pouquinho com vocês sobre a doutrina espírita, em especial sobre um capítulo do Livro dos Espíritos. Introdutoriamente, eu esclareço que Kardec, quando codificou a doutrina dos Espíritos, no seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele dividiu-o em 4 livros. No livro primeiro, ele inseriu as causas primárias. Ele dedicou capítulos para tratar de Deus, para tratar da formação dos mundos, da formação dos seres vivos. No livro segundo, intitulado Mundo Espírita ou dos Espíritos, Kardec falou sobre os espíritos, sobre a sua origem, sobre a sua natureza, sobre as diferentes ordens de espíritos, sobre a encarnação, sobre a pluralidade das existências, sobre a vida espírita e sobre a vida no corpo terreno. No livro terceiro, Leis Morais, ele inseriu as leis naturais, as leis divinas, as leis que regem todo o universo e a nós mesmos. Ele enumerou 10 leis. E no livro quarto, Kardec estudou as penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros, e intitulou esse livro de Esperanças e Consolações. O capítulo reservado para estudo de hoje é o capítulo 11º, que trata da lei de justiça, amor e caridade, que está inserida no livro terceiro, Leis Morais. Kardec inicia este capítulo falando sobre justiça e direitos naturais. E ele pergunta, na questão 873, aos espíritos superiores, se o sentimento de justiça faz parte da natureza ou se é resultado de ideias adquiridas. Ou seja, se o sentimento de justiça já faz parte do nosso ser, no nosso íntimo, ou ele é resultado do que nós aprendemos no nosso meio em que nós vivemos. E aí os espíritos falaram que está na nossa natureza. Tá? Então Deus já nos deu, gravou em nossa consciência a noção de justiça. Então nós temos sim consciência, todos nós, do que é certo, do que é errado, do que é justo e do que é injusto. Indistintamente. Muito embora
À medida em que nós nos desenvolvemos moralmente, nós crescemos enquanto seres humanos, aprendendo a conviver em sociedade, nós vamos amadurecendo e, com isso, desenvolvendo esse sentimento de justiça. Então, o progresso moral, ele não concebe, como diz os espíritos, o sentimento de justiça. Não é nosso desenvolvimento que cria o sentimento de justiça, mas ele o amadurece, o desenvolve. E aí é importante, é interessante que os espíritos nos dão um exemplo, né? Eles dizem que muitas vezes nós encontramos homens simples e incultos com noções mais exatas, mais claras de justiça, do que naqueles que detêm muito conhecimento. Então, ter muito conhecimento, ter um aprendizado muito grande, não é sinônimo de amadurecimento moral. Muitas vezes podemos associar, né, esse avanço, esse desenvolvimento de conhecimento em alguém e associá-lo ao desenvolvimento moral. Não necessariamente. Se soubermos, através do conhecimento adquirido que a doutrina espírita nos traz, abrindo a nossa mente, a nossa percepção para a realidade material e espiritual. E com isso mudar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, tudo isso surtirá em efeitos positivos sobre os nossos conceitos, as nossas ideias, a nossa forma de ser. E com isso nós saberemos, sim, sermos mais justos, mais honestos, mais solidários, mais fraternos, mais amorosos. Então, esse exemplo que os espíritos nos trazem é um exemplo muito salutar. E Kardec avança. Então, como nós podemos definir justiça? Então, indaga o codificador. E a resposta é: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E o que, mais adiante, o que determina essa justiça? Duas coisas determinam essa justiça: a lei humana e a lei natural. E aí os espíritos nos explicam que nós, seres humanos, vivemos em sociedade e elaboramos leis para reger o nosso relacionamento, o nosso convívio, para que haja harmonia, equilíbrio. As nossas leis não prevêem todas as relações sociais. Elas não abarcam todas as relações sociais. Elas abarcam aquelas de maior interesse para a humanidade, para determinada sociedade, em determinada época. Então, elas espelham, as leis vão espelhar, as leis humanas vão espelhar sempre a necessidade do homem naquele determinado espaço de tempo e vão espelhar os seus costumes. Então, quando a lei já não atende mais às necessidades da sociedade, elas são derrogadas, né? Elas deixam de ter eficácia, elas tiveram eficácia por determinado tempo, deixam de produzir efeitos e vem outra para suprir determinada lacuna. Por exemplo, nós temos a Constituição Federal. A nossa atual Constituição Federal é de 1988, considerada a Constituição Cidadã. Então, ela traz, né, em seu bojo os direitos e deveres fundamentais de nós, cidadãos brasileiros. Anterior a essa Constituição de 1988, nós tivemos outras. O Brasil teve outras constituições.
mas que já não produzem mais efeitos, porque a que vigora é hoje. É esta atual, que é a de 1988. As que vigoraram anteriormente produziram os seus efeitos em determinada época para determinada sociedade. E assim são as leis humanas. Elas vêm, deixam de existir, e vêm outras em seu lugar, e vão sempre refletir a realidade de determinada sociedade, determinado povo, as suas necessidades. Mas a lei natural já não é assim. Os espíritos nos esclarecem que o direito consagrado na justiça, na lei natural, é o que Cristo nos disse: querer para os outros aquilo que quereis para vós mesmos. Então, Deus já nos dotou desse sentimento, dessa regra de justiça interiormente. Então, nós buscamos efetivamente a justiça para nós. Mas Jesus vem com o ensinamento dizendo que você quer, para você especificamente, também queira para o outro. O que não quer para você, não queira para o outro. Para que haja uma reciprocidade, para que cada um de nós não olhemos somente para o nosso interior, com aquele olhar egoísta, só observando as nossas necessidades, como se somente nós tivéssemos direitos e os outros só deveres para conosco. E não é assim. Viver em sociedade exige esse respeito, porque o meu direito acaba no momento em que começa o direito do outro. Então, eu não posso ultrapassar esta fronteira. Então, cabe a mim saber respeitar. Então, é isso, que Kardec e os espíritos nos relatam sobre a justiça natural. Quando diz que o critério da verdadeira justiça é, de fato, querer para os outros o que se quer para si mesmo. E não querer para si o que se quer para os outros, que não é exatamente a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, ao tomar o desejo pessoal como padrão ou ponto de partida, tem-se a certeza de que somente o bem será desejado ao próximo. Pensando em que nós já temos em nós esse sentimento de justiça, se queremos para nós que a justiça aconteça, deveremos ter como conduta natural de querer para o outro a mesma coisa, porque é um raciocínio lógico. Mas o Kardec observa que na maioria das sociedades e por muito tempo, os homens, nós seres humanos, sempre olhamos para o nosso próprio umbigo, sempre para o nosso direito pessoal. E a intenção é que nós transformemos esse direito pessoal, para que se torne no direito do próximo também. É esse o ensinamento da lei natural, que está respaldada nas lições de Jesus, quando disse amar ao próximo como a si mesmo. Assim, cabe a nós mesmos nos interrogarmos, interrogarmos a nossa consciência se estamos sendo fiéis ao senso de justiça ou se nós estamos alimentando ainda o nosso egoísmo ao acharmos que o que cabe a nós não cabe ao outro. E os espíritos, finalizando esse tópico, nos dizem que o caráter do homem que pratica a justiça é o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois também praticaria o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há justiça verdadeira. Então, a justiça, sob a diretriz de desejar ao outro todo o bem que queremos a nós, está associada ao amor.
a máxima que Jesus nos trouxe. E a este preceito de amar ao próximo como a nós mesmos, nós estamos vinculados fatalmente. Nós estamos vinculados ao amor. Se amarmos, estaremos construindo um caminho melhor para nós e para o próximo, pois o elo que nos ligará será elo de equilíbrio, harmonia, paz. Se ao contrário, nos ligarmos pelo sentimento do ódio, do rancor, da raiva, da inveja, do ciúme e tantos outros, provisoriamente ou temporariamente nós estaremos cultivando o nosso lado obscuro. Eu falo temporariamente porque em algum momento nós deveremos ajustar essa nossa conduta, nós deveremos clarear esse nosso lado obscuro pela trilha do amor. Porque o amor é o único caminho que nos conduzirá à felicidade. Kardec nos diz que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que pudermos e que gostaríamos que nos fosse feito. Então, continuando, ele diz: quando uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela imensa consideração e ela é tratada com infinitos obséquios. Se é uma pessoa pobre, é como se não fosse preciso preocupar-se com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua situação, maior deve ser o cuidado de não lhe aumentar a infelicidade pela humilhação. Esta é uma realidade que ainda nos cerca. Esta é uma forma de tratamento que muitas vezes aplicamos. Tratamos o outro de acordo com o que ele apresenta, de acordo com as suas posses, com o seu grau de cultura, como se tudo isso fosse requisitos para que ele merecesse melhor consideração da nossa parte. E aos mais desventurados, nós não nos comportamos da mesma forma. Então, é preciso haver um equilíbrio no tratamento com as pessoas e entender que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós estamos no mesmo pé de igualdade perante o Pai, porque todos somos seus filhos. No entanto, cada um programa o seu caminhar de acordo com as suas próprias escolhas. E isso vai nos diferenciando em grau de conhecimento e de desenvolvimento moral, mas isso não inibe a nossa qualidade de irmãos. Isso não inibe a indicação de Jesus que devemos amar. Ele não diz ame esse ou aquele, ele diz ame ao seu próximo. Sem distinção. Então é um ensinamento universal que nós deveremos aprender a conjugar o verbo amar nessa amplitude de conceito, para que ele possa abarcar outras pessoas que não somente aquelas que fazem parte do nosso rol pequeno de relacionamentos, de parentes e de amigos. Trago para vocês um trecho do livro No Roteiro de Jesus. São ensinamentos do Mestre Jesus que foram organizados por Gerson Simões Monteiro. Eu gosto muito deste livro. E no capítulo 21, ele trata de um diálogo entre Simão Pedro e Jesus.
Então ele diz que conta-se que Simão Pedro estava muito cansado depois de 20 dias junto do povo. Ele banhara feridos, alimentara mulheres e crianças esquálidas, e em vez de receber a aprovação do povo, ele recolhia insultos velados aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, ele fatigara-se e preferira isolar-se entre pessoas amigas. Por isso mesmo, no crepúsculo anilado, estava ele só diante das águas a refletir. Aproxima-se alguém, e é o próprio Cristo. E Cristo pergunta: que fazes, Pedro? E Pedro responde: eu penso, mestre. E o diálogo prolongou-se. Está triste? Muito triste. Por quê? Chamam-me ladrão. E Jesus disse: mas se a consciência não te acusa, que tem isso? Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, eu alivio os enfermos e ajudo aos necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto, que exploro a confiança do povo. Ainda ontem eu distribuí os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo entre os doentes, chegados de Jope. Alegou alguém inconsideravelmente que eu surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. E Jesus disse: Pedro, que deste aos necessitados nestes últimos dias? Eu dei moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. E de onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. E as túnicas? Respondeu Simão Pedro: da casa de Zobalã, o curtidor. E os mantos? Perguntou Jesus. Da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. E os ungüentos? Do lar de Zebedeu, que os fabrica. E o trigo? Da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes? Da nossa pesca. E aí disse Jesus: então, Pedro. Aí Pedro disse: que eu devo entender, Senhor? E aí Jesus diz que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor. Simão Pedro falou: sim, mestre. Então, Jesus diz: recorda então que o amor não relaciona calúnias nem conta sarcasmos. O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus abraçou e disse apenas: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de mão em mão. Ninguém pode dar, em essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. Esse algo podemos dar de nós. O amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amar. Eu achei tão bonita essa passagem, porque mais uma vez Jesus reforça em nós a necessidade de amarmos. Não amarmos somente aqueles que nos querem bem, mas amarmos aqueles que de alguma forma não se ajustam à nossa forma de ser, de pensar, de se comportar. E amar seria para esses o respeito, ao seu jeito de ser, que pode não ser igual a nós. Mas isso não impede que tenhamos por ele esse sentimento. Então que possamos alimentar sempre em nossos corações o amor, para que a paz nos envolva e envolva todos aqueles que estão ao nosso redor.
e assim viveremos em maior harmonia. Eu lembro uma vez que um professor de moral, acho que é da matéria Educação Moral, ele disse que um dia chegará o tempo em que nós não precisaremos de leis para reger as nossas vidas, as nossas relações em sociedade, porque nós nos guiaremos pelo nosso senso moral. Esse dia chegará, irmãos, certamente, mas precisa do nosso esforço para que ele se aproxime logo. Que Jesus nos abençoe e seja conosco hoje e sempre.